Bom dia! Hoje vamos falar sobre os répteis. O grupo é composto por Ana Beatriz, Beatriz Barros, João Miguel, Nathalie de Oliveira, Nicole Silva de Almeida. Para iniciarmos o assunto, precisamos saber de onde vem o termo réptil. O termo réptil vem do latim reptilis e significa que se arrasta. Esses animais se caracterizam por serem tetrápodes e de pele grossa. Eles apresentam pulmões e botam ovos com casca resistente. Assim como os anfíbios, eles não possuem a capacidade de manter a temperatura do corpo constante. E isso acontece porque eles não conseguem controlar sua temperatura através do calor gerado no metabolismo. E para eles conseguirem uma temperatura ideal, eles utilizam certas estratégias, como a exposição ao sol quando o dia está frio, e quando a temperatura se torna muito alta, eles se protegem em rios, lagos, locais sombreados, entre outros. E essas ações caracterizam eles como seres ectotermos. Uma característica muito interessante dos répteis é a sua pele grossa, que é muito especializada para a vida no ambiente terrestre. Esses animais eles não possuem glândulas e a sua pele ela pode ser recoberta por placas, escamas, plastrões e carapaças. E essa característica permite que os répteis tenham grande vantagem em ambientes secos, tais como os desertos. Os répteis possuem sistema digestório completo e os seus representantes, na sua maioria, são carnívoros. Muitos são predadores e não incluem espécies parasitas. Esse grupo de vertebrados possui respiração pulmonar muito eficiente. Diferentemente do grupo dos anfíbios, os répteis não necessitam da pele para complementar suas trocas gasosas. Sua circulação é dupla e incompleta. O coração apresenta 4 cavidades, porém os ventrículos não são completamente separados. Eles excretam ácido úrico, substância que não necessita de água para ser eliminada. Essa característica é extremamente importante em um grupo que vive em ambientes com pouca disponibilidade de água. Possui um sistema nervoso construído por encéfalo e nervos que saem da medula espinhal. Apresentam um sistema sensorial com grandes adaptações, como os órgãos de Jacobson, que possuem função olfativa, e as fotocetas loreais, que conseguem captar o calor, ajudando assim na localização das presas. A fecundação é geralmente interna e o desenvolvimento não apresenta fase larval, desenvolvimento direto. Grande parte das espécies desse grupo apresenta órgãos especializados para a cópula. A maioria dos seus representantes é ovípara, porém existem espécies que são ovovíparas. O ovo desses animais protege o embrião contra a dissecação graças à presença de uma casca resistente. Nesse ovo aparecem os chamados anexos embrionários, tais como o saco vitelínico, responsável pela nutrição do embrião, bolsa amniótica, bolsa de água que protege contra a desidratação e choques mecânicos, alantoide, responsável pelas trocas gasosas e excreção, e córion, proteção, além de colaborar com a respiração. Habitat dos répteis. Os répteis podem ser encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica, por conta das baixas temperaturas, pois eles precisam de calor para viver. Por isso, eles são muito sensíveis às variações de temperatura, o que faz com que a maior concentração de répteis aconteça em locais próximos aos trópicos, e conforme nos aproximamos dos polos, encontramos cada vez menos espécies. Mas existem algumas exceções. Os tuataras, por exemplo, são conhecidos por caçarem pássaros durante a noite, quando a temperatura do ar é de apenas 7 graus Celsius. As tartarugas e crocodilos são na sua maioria aquáticos, enquanto os lagartos e serpentes são na maior parte terrestres e arborícolas. Existem exceções interessantes. Algumas tartarugas não apenas vivem longe da água, mas vivem em regiões desérticas, e algumas serpentes marinhas têm uma existência totalmente aquática. Principais grupos: ordem Testudinata. São conhecidos como quelônios, onde participam desse grupo as tartarugas, os jabutis e os cágados. Tem o corpo recoberto por 2 carapaças, a carapaça dorsal, na parte superior do corpo, e o plastrão, na parte inferior. Essas 2 carapaças são soldadas uma à outra. Há abertura apenas para a saída do pescoço, dos membros anteriores e posteriores e da cauda. As tartarugas são aquáticas e podem viver em água doce ou salgada. Suas pernas têm a forma de nadadeiras, o que facilita a locomoção na água. Os jabutis são terrestres e os seus dedos são grossos. Os cágados vivem em água doce e os seus dedos são ligados por uma membrana que auxilia na natação. Esses animais não têm dentes.
A boca apresenta um bico córneo. As principais características dos quelônios são presença de armadura óssea, casco ou carapaça, a qual confere proteção ao corpo contra choques mecânicos e ataques de predadores, e a ausência de dentes e a presença de um bico com lâminas córneas permitindo capturar e cortar os alimentos. Ordem crocodiliana. Crocodilianos. Crocodilos e jacarés são grandes répteis aquáticos que têm corpos alongados e recobertos por córneas. Possuem 4 membros que são usados para a locomoção terrestre e aquática. O jacaré tem a cabeça mais alongada e arredondada do que a dos crocodilianos. E quando fecha a boca, seus dentes não aparecem. Já o crocodilo tem a cabeça mais estreita e, mesmo com a boca fechada, alguns dentes são visíveis. Jacarés e crocodilos habitam regiões tropicais, geralmente à margens de rios. As principais características dos crocodilianos são corpo revestidos por placas córneas, presença de 4 patas curtas e uma cauda, dentes grandes e afiados e um coração que é dividido em 4 cavidades completamente separadas. Ordem Squamata, que são os escamosos. Neles se incluem os lagartos e as serpentes, ou chamadas de cobras. Esses animais têm a pele recoberta por escamas e dividem-se em 3 grupos menores: lacertílios, ofídeos e anfisbenas. Os lacertílios compreendem os lagartos, os camaleões e as lagartixas, répteis de corpo alongado com a cabeça curta e unida ao corpo por um pequeno pescoço. Possuem 4 membros, sendo os anteriores mais curtos que os posteriores. Ofídeos compreendem as serpentes ou cobras, répteis que não têm pernas. A grande maioria desses animais possuem glândulas que fabricam veneno. Uma serpente é peçonhenta quando seus dentes são capazes de inocular veneno nos animais que ataca. Os dentes têm um canal ou sulco que se comunica com as glândulas produtoras do veneno. No momento da picada, o veneno escoa por esse canal e é inoculado no corpo da presa. Anfisbenas são escamosos conhecidos popularmente por cobras de 2 cabeças, sem pernas e com as 2 extremidades do corpo arredondadas. Possuem olhos reduzidos ou ausentes, dependendo da espécie. Vivem em galerias subterrâneas que escavam nos solos. Ordem Rhinchocephalia, que são os rincocéfalos. Essa ordem é o grupo de réptil mais primitivo, por isso, as tuatárias são os únicos representantes vivos dessa ordem. Elas são encontradas na Nova Zelândia e podem habitar em ambientes frios. São animais carnívoros e seus dentes estão fundidos ao maxilar. Os animais de tuatárias podem chegar até os 100 anos de idade. A fisiologia animal dos répteis. O corpo dos répteis é formado por cabeça, pescoço, tronco e cauda. Eles possuem 2 pares de membros locomotores, cada um com 5 dedos, acabados em garras, e pernas reduzidas em alguns lagartos, mas ausentes em outros, como as cobras. Eles podem ser animais rastejantes ou nadadores, como as tartarugas marinhas que possuem patas em formas de remo. A pele é ressecada e resistente, coberta por escamas de origem epidérmica, o que a torna queratinizada e praticamente impermeável. Porém, alguns animais, como as tartarugas e jabutis, também podem apresentar placas ósseas de origem dérmica. Importância econômica e ecológica dos répteis. Os répteis são predadores de uma grande diversidade de animais, vertebrados e invertebrados. Assim, atuam controlando uma abundância desses animais no ecossistema. Principalmente ovos e juvenis de répteis são um importante recurso de alimento de outros répteis, aves, mamíferos e alguns anfíbios, e até mesmo invertebrados. Assim, como todos os componentes de um ecossistema, os répteis são membros fundamentais para o equilíbrio do ambiente, onde se encontram e para a manutenção dos processos ecológicos. Algumas características dos répteis podem auxiliar o ser humano. Muitas serpentes possuem glândulas que produzem veneno. A composição do veneno varia entre as espécies e é uma grande fonte de matéria-prima para a indústria farmacêutica. A carne de jacarés e lagartos e até serpentes pode ser consumida como fonte de proteína. Além disso, o couro dos crocodilos e serpentes foi e ainda é utilizado como matéria de artigos para vestuário.
O intenso uso desses animais já causou grandes matanças e ainda hoje os répteis sofrem, principalmente em função da falta de conhecimento da população em geral. Agora, algumas curiosidades. Os dinossauros pertencentes à superordem Dinossauro pertenceram à classe dos répteis. O Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de espécies de répteis. A hipertologia é o ramo da biologia que estuda os répteis. Nem todos os répteis põem ovos com cascas. Alguns dos répteis soltam sua cauda como instinto de defesa. Os primeiros répteis surgiram no período Carbonífero, há cerca de 340 milhões de anos atrás. Evidências colhidas pelos paleontólogos demonstram que eles evoluíram dos anfíbios. Os mamíferos e as aves, por sua vez, evoluíram a partir dos répteis. O maior réptil do mundo é o crocodilo de estuários, ou crocodilo das águas salgadas. Em geral, eles medem 5 metros, mas há casos de indivíduos com até 8 metros de comprimento. Eles são encontrados na Austrália e no sul da Índia. Na maioria dos répteis, o crescimento dos ossos não cessa na idade adulta. Em outras palavras, eles continuam crescendo mesmo na maturidade.